Olá! Quais são as competências e habilidades que você precisa desenvolver para ter mais sucesso e mais realização na sua jornada profissional? Você já fez essa pergunta? Então, hoje nesse vídeo eu quero te explicar um pouquinho dos passos que você precisa dar para transformar a sua frustração ou a sua insatisfação profissional. Na verdade, eu percebo que muitas pessoas, quando querem transformar a sua realidade atual, escolhem desenvolver competências técnicas, buscar conhecimentos, ao invés de, antes de definir esse caminho, entender que existem algumas premissas básicas para que você possa direcionar melhor todo o caminho e todo o contexto que você quer caminhar na direção desse sucesso e dessa realização. Portanto, olha só, as pessoas que já conseguiram alcançar uma jornada profissional satisfatória e que naturalmente já se consideram pessoas mais bem-sucedidas, são aquelas pessoas que definiram os seus caminhos, a sua jornada, sobre uma perspectiva um pouco diferente. E eu quero falar para você como que você também pode construir essa perspectiva e, a partir de hoje, engajar-se em um caminho que vai fazer sentido para a sua existência. Muito antes da gente entender quais são as competências que eu preciso desenvolver, quais são as habilidades que eu preciso aprimorar na minha jornada para ser mais bem reconhecido, para aumentar os meus ganhos financeiros ou mesmo para conferir um status diferenciado no mercado de trabalho, eu preciso acessar alguns elementos que são chave para que esse caminho escolhido profissional possa efetivamente trazer os resultados e a realização que a gente tanto almeja. Portanto, antes de você investir seu tempo, recursos e até energia em desenvolver competências técnicas para buscar mais aprimoramento na carreira, eu quero te dar algumas dicas hoje. Antes da gente definir um caminho profissional que possa trazer para a gente o resultado que nós almejamos, nós precisamos responder algumas questões básicas. Eu te faço uma pergunta. Você sabe me dizer hoje qual é a sua identidade? Você sabe qualificar para mim quais são as principais forças, as suas principais virtudes, enfim, as suas principais características positivas que descrevem a sua identidade? E quando eu falo de forças, de virtudes, não necessariamente eu estou falando de competências e habilidades. Afinal de contas, uma competência é um elemento que todos nós, independente das nossas condições, nós podemos desenvolver. Eu gosto sempre de usar um exemplo da direção. Você já tirou uma carteira ou uma carta, dependendo do estado que você está, a terminologia é diferente? Quando a gente vai tirar uma carteira, ou seja, a gente vai aprender a dirigir, que é uma competência técnica, qual é a primeira etapa que a gente precisa cumprir? Nós precisamos buscar o conhecimento. Então, normalmente, aqui no Brasil, a gente se matricula em uma escola de legislação justamente para adquirir o conhecimento teórico, ok? Uma vez que você já passou no exame teórico, você vai para uma segunda etapa, que é ir à prática. Aí você está começando a habilitar a possibilidade de você começar a dirigir na rua como um aprendiz, seguido por um instrutor, não é verdade? Então a segunda etapa, depois de adquirir o conhecimento, é a prática. Depois que você pratica e repete, mantendo uma certa constância, a terceira etapa para você tirar e realmente concluir esse processo de aprender a dirigir é a repetição contínua, ou seja, você tira a sua carta e na sua rotina, no seu cotidiano, ao dirigir, você vai repetindo aqueles movimentos até que você se torna uma pessoa competente e habilidosa. É o estágio que a gente chama de competência consciente. Então, recapitulando, o desenvolvimento de uma competência requer, primeiro, buscar o conhecimento necessário, no segundo momento, praticar aquele conhecimento teórico e no terceiro momento, repetir de forma recorrente e constante para que a competência consciente possa se tornar uma competência inconsciente. Então veja bem, as competências que são elementos que a gente pode desenvolver nas nossas vidas, não necessariamente são as nossas forças, as nossas virtudes, ou muitas vezes elas têm sim uma similaridade. Eu quero te trazer um exemplo prático. Hoje você pode ter a força da criatividade. A criatividade, inclusive, é uma das 24 forças de assinatura através de um estudo realizado pelo Martin Seligman. O que não necessariamente você pode ter a habilidade em ser criativo, ok? A criatividade é uma força que você tem. Isso, muitas vezes, faz parte do seu caráter, descreve a sua personalidade, descreve as suas características positivas até inatas. Ou seja, você não imprimiu tempo, energia, você não estudou para se tornar criativo. Você nasceu com
isso ou através das experiências acumuladas na sua jornada, você desenvolveu de uma forma natural e orgânica a sua criatividade. Já as competências técnicas são aquelas competências que, diante de um contexto profissional já muito bem inserido, nós precisamos elaborar e pensar que são as competências que vão agregar valor às nossas vidas. E uma vez que eu tenho essas competências muito bem elaboradas, eu posso expandir o meu trabalho, aprimorando e gerando resultados muito mais positivos, gerando tanto impacto na minha vida por ter essa competência, quanto na organização que eu estou inserido. Então, vamos recapitular esse exemplo. Imagine então que você já conheça um pouco de quem você é, você já saiba falar da sua identidade, você já sabe dizer que o seu nível de criatividade é um nível elevado e que inclusive faz você ser um ser diferente de outras pessoas e outros profissionais. Aí, imagina que a partir dessa força, muito bem mapeada, muito bem clarificada, você consiga entender a razão de ter essa força através da declaração clara de um propósito de vida. Então imagine, por exemplo, que num processo de autoconhecimento você consiga identificar que a criatividade, que é uma força que faz parte da sua identidade, pode ser utilizada dentro do seu contexto de propósito de vida. Ou seja, você pode, por exemplo, ter vindo ao mundo para poder gerar soluções criativas, para poder trabalhar em processos trazendo ideias inovadoras que vão solucionar problemas, e a partir dessa força e criatividade, você pode ter uma razão de existir para estar em situações locais gerando soluções e inovando essas situações. Uma vez que você tem consciência da sua identidade e uma vez que você tem consciência desse propósito clarificado, aí sim, o terceiro momento é importante você definir os seus caminhos profissionais. Quando você sabe quem você é e o para que você está aqui, você consegue ter mais critério, uma análise mais bem fundamentada para decidir quais carreiras você pode seguir, se você vai se tornar um empreendedor a partir das suas forças, se você quer seguir o caminho da empregabilidade ou mesmo de um concurso público. Uma vez mapeado as possibilidades, os caminhos e você analisado o que você ganha e você perde a partir desses caminhos, dessas opções que você consegue identificar a partir da sua identidade, qual é o próximo passo? Decidir, escolher o caminho a seguir que te conecta às suas forças e que te conecta ao seu propósito de vida. Aí sim, quando você define o caminho profissional, quando você define a jornada que você quer construir em busca de realização e sucesso, surge a pergunta que nós começamos o nosso vídeo: quais são as competências e as habilidades que eu preciso dentro do caminho que eu escolhi, dentro do caminho que eu segui diante e contextualizado a minha identidade e o meu propósito, que sejam significativas para eu me aprimorar, para que através dessas competências eu possa potencializar a utilização da minha força criativa, aonde eu possa gerar mais soluções, aonde eu possa criar mais ideias inovadoras que sim podem gerar resultados positivos tanto na minha vida quanto no contexto e no ambiente que eu estou inserido. Então vamos recapitular. Criatividade é uma força que traduz a sua identidade. Gerar soluções e criar ideias inovadoras, talvez um propósito de vida que está alinhado. Claro, essa construção é uma jornada construtiva e ela leva tempo para você ter a clarificação desse processo. Definir um caminho. Grazi, eu quero atuar então dentro do empreendedorismo através de uma agência de publicidade. Eu quero criar ideias inovadoras que possam gerar soluções para pequenas e médias empresas inseridas ao marketing digital. Imagine esse exemplo. Uma vez que esse caminho está definido, nós precisamos interrogar para nós mesmos quais são as competências que a gente vai investir o nosso tempo. Bem, para eu usar da minha criatividade, gerando soluções inovadoras, criando ideias que possam solucionar problemas dentro de uma agência de publicidade, existem algumas competências específicas e sim, competências técnicas que podem contribuir para o meu aprimoramento nessa jornada. Então, por exemplo, você consegue identificar que o relacionamento interpessoal vai ser necessário para você ter mais êxito nessa jornada profissional. Afinal de contas, dentro de um conceito empreendedor, inserido numa agência de publicidade, você vai ter constantemente interações sociais. E quanto mais você aprender a interagir socialmente, você expande as possibilidades de gerar mais resultado. Uma vez identificada então essas competências, é hora de partir para um plano de ação. E como se constrói um plano de ação? Simplesmente entendendo quais são os passos que eu preciso dar para poder desenvolver aquela competência. Se relacionamento interpessoal é a competência que eu seleciono para colocar foco, tempo, dinheiro e energia, eu preciso primeiro
identificar, mapear quais são os conteúdos que existem que eu possa estudar e que eu possa adquirir tecnicamente para que eu possa compreender o que está por trás dessa competência. Uma vez que eu identifico quais são os livros, os cursos, as palestras, os vídeos que eu possa mergulhar nesse conteúdo, eu entro em uma nova fase que é praticar todo o conteúdo teórico que eu assimilei. É muito importante. Você jamais vai conseguir desenvolver uma habilidade técnica, pessoal ou profissional que você não se insira num contexto prático. A gente aprende muito mais praticando do que somente estudando. Existem pessoas que já acumularam muitos conhecimentos e não conseguiram sair ainda do lugar. Por quê? Criaram uma obesidade mental, acumularam muito conteúdo, acumularam muito conhecimento e não fizeram nada em relação a isso. Portanto, lembre-se, o segundo passo do desenvolvimento de uma competência é a prática. Uma vez que você aprendeu como relacionar e interagir melhor na sociedade, criando conexões positivas, criando relacionamentos saudáveis e construtivos, é hora de você começar a girar esse network. Então, de repente você vai para a prática, ampliar esse network, ou você vai ressignificar o network existente, colocando em prática os conteúdos que você aprendeu. E se você decidir fazer isso como uma prática recorrente e diária na sua jornada, de forma natural, você vai aprimorar as técnicas aprendidas e vai se tornar uma pessoa competente e habilitada, habilidosa nos relacionamentos interpessoais. Portanto, o que eu quero falar para você hoje? Antes de você se perguntar qual é a competência que te falta para ter mais sucesso e mais realização, dedique tempo a investigar quem você é. Dedique tempo a investigar o para que você está aqui. E uma vez clarificado esses processos que estão ligados ao seu autoconhecimento, defina caminhos que sejam congruentes, que sejam coerentes com esse propósito e com essa identidade. E mais do que isso, uma vez que você já decidiu esses caminhos que fazem sentido para você servir e se ocupar diante de quem você é e do seu propósito de vida, mapeie as competências e habilidades que vão poder aprimorar a sua jornada, para que você possa se tornar cada vez mais competente e habilidoso naquilo que você faz. Mas um detalhe muito importante que eu quero te dizer hoje: desenvolver uma competência e uma habilidade requer muito mais do que adquirir o conhecimento necessário, do que uma prática ou uma repetição com constância. Desenvolver essas habilidades, essas novas competências congruentes com um novo caminho escolhido requer tempo. Portanto, não tenha ansiedade ou se cobre de, em um curto espaço de tempo, já se sentir apto ou habilidoso, habilidosa o necessário para você já cumprir a sua jornada profissional. Permita-se aprender na jornada, porque muitas das suas constatações não virão apenas de livros que você vai ler ou de vídeos que você vai assistir, mas também das experiências que você vai se permitir vivenciar. A partir das experiências que a gente vive, associado aos conhecimentos que a gente adquire com o objetivo de desenvolver as competências, nós aprimoramos o nosso caminho e assim, inclusive, decidimos melhor para onde ir e para onde não ir. O importante de você entender é que uma competência e uma habilidade desenvolvida que esteja coerente com as suas decisões vão permitir com que você possa utilizar da sua melhor versão. E a sua melhor versão é justamente você ocupar o seu tempo e a sua energia com caminhos que te conectem com o seu ser melhor, de maneira que você possa servir na totalidade, utilizando das suas forças, utilizando das suas virtudes e desenvolvendo as competências e habilidades que irão aprimorar a sua jornada profissional. Bem, se a sua decisão é ter essa coerência e, mais do que isso, se tornar uma pessoa mais bem realizada e mais bem sucedida na sua carreira atual, antes de buscar a competência técnica, pergunte-se: o que estou fazendo aqui e quem sou, para que essas questões possam trazer a você o caminho certo que vai te levar a uma verdadeira felicidade.